Imagina o tamanho da outra coisa. Isso é uma parte da grande movimentação que aconteceu no último domingo na Igreja Batista da Lagoinha em Maceió, após o pastor Anderson Vilaça ser afastado. Tudo isso no momento do culto, onde estavam os membros e família assistindo, até que foi anunciado o afastamento deste pastor. Com isso, um grupo se revoltou e foram na frente do prédio para retirar a fachada com o nome da igreja. Não há muitos detalhes específicos sobre o motivo desse afastamento, mas a liderança da Lagoinha Global, sob o comando de André Valadão, tem enfrentado diversas polêmicas, incluindo a saída de várias igrejas filiadas à denominação nos últimos meses. As mudanças de liderança e divergências estratégicas na direção da igreja têm sido motivo de insatisfação entre alguns pastores e membros da congregação. Essas tensões, em conjunto com o afastamento de Vilaça, podem ter contribuído para o clima de incerteza na igreja local em Maceió. Em outras localidades, crises semelhantes resultaram em desfiliações de igrejas filiadas, como aconteceu com cerca de 70 igrejas recentemente, que se desvincularam da Lagoinha Global. Depois que essa confusão toda foi ao ar, o pastor Anderson veio a público confirmando seu afastamento da Lagoinha, com um vídeo ao lado de sua esposa. Vejam. Olá, gente, graça e paz. Aqui é o pastor Anderson Vilaça. Andréa Vilaça. Nós estamos aqui anunciando oficialmente que estamos desligados do Ministério Lagoinha a partir de hoje, tá, gente? Então, nós pedimos encarecidamente, com muito amor e carinho, que vocês não associem mais a imagem do pastor Anderson, Andréa, com Lagoinha. Nós agora continuamos na obra do Senhor, seguimos o propósito de Deus. O Senhor tem um chamado maravilhoso para a nossa vida. Somos pastores chamados pelo Senhor e sentimos muito amor dos nossos irmãos. E quarta-feira estaremos juntos no lindo culto ao Senhor. Me fala do vídeo que saiu nas redes sociais. Realmente foi um vídeo muito chocante, né? Eu particularmente não tinha visto isso. E o culto foi conduzido da melhor maneira, uma ética, né? E foi anunciado o desligamento do pastor, né? Algo que não aconteceu naquele dia, o desligamento. Estava tendo uma conversa, um alinhamento, e chegou à conclusão que haveria o desligamento, tá? E aí o irmão desequilibrou ali, não gostou. Eu acho que essa não é a maneira de reagir a uma decisão que você não gostou, não se agradou. Eu acho que deveria vir até nós e perguntar o real motivo. É óbvio que nós vamos preservar todo o conteúdo, por quê? Mas nós vamos falar, vamos continuar caminhando, vamos continuar avançando, e o tempo é a resposta de todas as coisas, mas não ter uma atitude de desequilíbrio dessa. O Anderson é pastor da Lagoinha, deixa eu te explicar. O Anderson ele foi desligado da Lagoinha Maceió, ele não era mais líder da Lagoinha Maceió. E foi direcionado ele ter um tempo de caminhar com o nosso regional. Ele não quis esse momento de caminhar, por tudo que foi falado, por tudo que foi dito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você pegaria um avião sabendo que o piloto está dormindo? Beleza, se você pegaria, vai lá e tá tudo certo. Eu não. Então foi direcionado para que ele fosse tratado, cuidado, ele e a família não ia ser desamparado de maneira nenhuma. Houve essa reação dele, ele saiu, as pessoas fizeram o que fizeram, né? Depois ele volta para as redes sociais dizendo que é para desligar o nome dele. E agora ele está dizendo que é pastor da Lagoinha. Não, ele não é. Amanhã nós teremos culto da Lagoinha. Vou te falar o local. Então eu quero deixar claro aqui, porque tem muitos amigos meus que não sabem o que está acontecendo. Nem parou para perguntar também. Está agredindo, está falando, está dizendo injustiça, mas não sabe. Então assim, é muito bom você só ouvir um lado. Mas cuidado. Quando você ouvir o outro lado dos fatos, você pode se arrepender do lado que você escolheu. Então assim, toda a história tem os dois lados. Toda a história. Então o conselho que eu dou para você, escuta os dois lados e depois você faz a sua escolha. Você é livre para escolher em qualquer lugar, tá tudo certo. Nós vamos avançar, nós vamos começar a igreja, nós vamos levantar nova liderança. Eu vou estar no culto amanhã, vou mandar o endereço aqui, nós vamos estar juntos, nós vamos adorar, tá tudo certo. Mas uma coisa eu sei, que o Anderson não é pastor da Lagoinha de Maceió. Determinação foi dada no domingo, até segunda ordem. Tamo junto, acompanha aí, amanhã tá junto. Agora veja o que o doutor e pastor Adilson, advogado do pastor Anderson, tem a dizer sobre este assunto. Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Dr. Adilson Araújo, sou advogado da Igreja Batista, que o pastor Anderson pastoreia aqui em Maceió, e também advogado dele, e
analisando as questões que estão acontecendo com a igreja e todo esse volume que aconteceu, uma decisão ontem, um tanto quanto intempestiva e também de surpresa, com relação a alguns assuntos que são assuntos que nós, analisando durante o dia de hoje, em conversações com outros cooperadores da igreja, pastores da igreja, são pessoas que também têm um papel importante dentro da igreja, nós percebemos que, na verdade, criou-se um grande volume em cima de um assunto que é muito menor do que as pessoas estão apresentando. Obviamente que a tratativa com relação às questões da Igreja Batista da Lagoinha terão que ser tratados, de fato, com a Igreja Batista da Lagoinha, a sua matriz, com as pessoas responsáveis, para que seja feito um procedimento realmente de acordo com aquilo que representa o Evangelho e que é a nossa fé, né? E não as coisas assim com uma pressa tão grande e com, inclusive, de alguma maneira assim, até uma certa precipitação. Mas quanto ao fato dos acontecidos, das pessoas estarem satisfeitas com algumas questões da administração local, isso não é novidade que isso aconteça em canto nenhum, né? E são pontos extremamente simples de se ajustar, que eu acredito até que talvez por parte desses irmãos que tomaram a iniciativa de fazer essa manifestação de insatisfação, acho que até por conta de própria inexperiência, de imaturidade no trato desses assuntos, acabaram optando por um caminho que não era o melhor. Mas agora nós estaremos hoje à noite tratando de alguns pontos nesse sentido, na nossa Assembleia Geral e extraordinária, e durante a semana estaremos também tratando dos outros pontos que precisam ser ajustados, para que a congregação possa continuar glorificando a Deus, ganhando almas para Jesus, levando pessoas à reconciliação, trazendo cura na alma das pessoas que buscam por salvação, buscam por Jesus, buscam por Deus, com a esperança da vida eterna e de fazer parte do arrebatamento da igreja que está prestes para acontecer. Então, dentro desse sentido, nós estaremos trabalhando agora nos próximos momentos, hoje à noite, esta semana, juntamente com o pastor Anderson, juntamente com o pastor André, com outras pessoas da nossa igreja que estão ali, dando sua vida a adorar o Senhor, e vamos solucionar esses itens todos. Então, por isso, se alguém estava com uma expectativa de algo muito maior, muito mais assombroso, eu gostaria de trazer uma notícia bem positiva para você e decepcionar você nesse sentido. Não vai acontecer nada que não seja possível de ser administrado pelo próprio corpo de Cristo aqui neste lugar. Nós temos a condição, tranquilamente, de encontrar as respostas para todos esses pontos trazidos e essas insatisfações, e encontrar caminhos que vão glorificar o nome do Senhor e não entristecê-lo, tá bem? Então, os irmãos já estão avisados de que hoje à noite teremos uma assembleia extraordinária. Vamos tratar de alguns pontos, só destes pontos. Durante a semana teremos outros momentos para essa gestão. E, se Deus quiser, final de semana estaremos juntos glorificando o Senhor na nossa congregação. Tá bem? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos em frente. Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados para esse momento glorioso. E trabalhando para levar mais um com a gente. Um grande abraço. Registre aqui nos comentários sua opinião. Muita sorte para você. E até o próximo vídeo.